Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja aqui pelo site, seja pelo aplicativo ou no nosso canal do YouTube. Estamos começando mais um Pensando Bem com Guilherme Fiuza, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Hoje a gente vai falar de um tema bastante moderno, mas que também tem um pé no passado, um pé no atraso, que é a censura. E não só a censura, também o jeito que eles reescrevem a história, a higienização da história em nome de bandeiras do bem, como o antirracismo, o antifascismo, a inclusão, o politicamente correto. Então, em nome dessas bandeiras, obras clássicas da literatura mundial, músicas e filmes estão sendo mutilados. Já está acontecendo aqui fora do Brasil, com a substituição de palavras consideradas problemáticas, e no Brasil há quem deseje fazer o mesmo com obras como Monteiro Lobato. Os nazistas queimavam livros. Estamos vivenciando uma era em que as obras de arte serão sacrificadas no altar das sensibilidades modernas. A gente vai discutir isso aqui hoje com Guilherme Fiuza. Eu vou começar lembrando de alguns casos, recentes, para contextualizar você que está nos assistindo. Em 2020, por exemplo, a HBO retirou do catálogo da HBO Max, que é o programa de streaming da HBO, também do canal dela de TV a cabo, O Vento Levou, por ele perpetuar estereótipos raciais e glorificar o sul escravocrata americano pré-guerra civil. E a gente pode até lembrar que nessa época a Hattie McDaniel, que foi a primeira negra a ganhar um Oscar, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, ela não pôde sentar junto com o elenco na festa do Oscar, porque ainda existia segregação que durou ainda mais 20 anos no teatro onde foi celebrado lá, comemorado o Oscar. Então, e é bom, eu estou lembrando disso porque aqui no Brasil tem gente que fala que o racismo brasileiro é pior que o racismo americano, só para lembrar um pouco aqui do que a gente está falando. Também a gente vai falar do Roald Dahl, que não é um ator tão conhecido, o nome dele no Brasil, mas as obras dele são bem conhecidas, como A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, o livro dele foi modificado, o Matilda, por exemplo, teve uma menção a um outro autor infantil britânico, o Rudyard Kipling, que ele tem uma menção, uma homenagem que o Dahl fez a ele no livro Matilda, que foi cortada essa menção e foi substituída pela Jane Austen em nome da diversidade de gênero, para vocês terem uma ideia aonde está chegando isso daí. Também teve o caso do Michael Jackson, que foi cancelado, sem muitas provas, por causa daqueles documentários que falavam que ele era pedófilo, etc. e tal, e teve uma rádio canadense falou que ia tirar permanentemente, não ia tocar mais as obras do Michael Jackson por causa disso. Então, o já mencionado Monteiro Lobato, que eu falei aqui no começo do programa, aqui há muita gente que considera a obra dele racista. Monteiro Lobato, apesar das obras serem incríveis, ele era racista e eugenista. A gente vai explicar isso melhor durante o programa, mas associar a obra dele ao racismo, Aventuras de Narizinho, as Reinações de Narizinho, associar o que acontecia naquela época com racismo e falar que as crianças ficam racistas por causa de Monteiro Lobato é uma loucura. Moby Dick foi o caso do nosso grande figura, influência, que está até um pouco sumido ultimamente, Felipe Neto, que leu o Moby Dick e achou que tinha partes que deveriam ser censuradas e colocou isso numa rede social, reclamando que o Moby Dick tinha problemas e que, enfim, uma obra escrita ali no final do século XIX não estava de acordo com as necessidades, acessibilidades do Felipe Neto no século XXI. E, finalizando aqui mais um exemplo, a gente vai citar outros durante o programa, o Huckleberry Finn, do Mark Twain, que ele usa muito a palavra nigger em inglês, que seria equivalente a crioulo aqui no Brasil, que obviamente é uma palavra ofensiva, mas eles queriam apagar isso do livro, modificando essa palavra como se isso fosse apagar o racismo, como se fossem tirar O Vento Levou da catálogo da HBO, fosse apagar o racismo, tudo isso que aconteceu no passado.
Então, apagando a história, eles fossem apagar esses sentimentos, esses preconceitos da sociedade. Bem, como eu e o Fiuza estamos aqui toda quarta-feira às 20 horas para falar disso daí, antes de começar, eu vou lembrar aqui a vocês do nosso pedido sempre, antes de começar o programa, que você assine a Gazeta do Povo, né? Aqui vai estar mostrando o QR Code, tem uma promoção de você assinar por R$5 a Gazeta do Povo, a promoção de aniversário dos 105 anos. Então vamos fazer o seguinte, eu estou com o celular aqui na mão, eu vou dar tempo, porque eu quando quero ver alguma coisa na televisão e passa o QR Code, mal dá tempo de eu tirar o celular do bolso para pegar. Então faz o seguinte, você está aí, eu vou dar um tempinho, pega o celular, pegou? Pegou o celular? Pega o celular, vai lá, aponta para o nosso QR Code, isso, abre aí o teu aplicativo, estou dando tempo, viu? Abre aí o teu aplicativo de foto, daí ele vai centralizar ali no QR Code, você abre lá, você precisa assinar a Gazeta para ajudar a gente a manter esse programa, outros programas como Sem Rodeios, ter colunistas do primeiro time aqui como o Lacombe, o Constantino, o Guzo, o Paulo Pozonoff, a Cris Grêmio. Então, vai lá, conseguiu, pegou, aí tá com o celular, então assina, deixa o link aí. Se você não conseguir, entra lá em www.gazetadopovo.com.br/assinaturas e faça a nossa assinatura. E tem o link também aqui na descrição do vídeo. E falando em descrição do vídeo, vai lá e já deixa o seu like. Fiuza, fiz hoje uma introdução mais demoradinha aí, porque acho que era importante que nosso leitor fosse o nosso leitor, mania de editor, de impresso, falar isso, nosso espectador fosse contextualizado do que está acontecendo no mundo, né, Fiuza? E lembrando também que a gente aqui no programa, a gente não vai fulanizar, a gente não vai colocar lado contra lado, a gente não está falando de um lado que está cancelando e o outro lado, a gente está falando de pessoas que estão fazendo esses cancelamentos, essas tentativas de mudança, sabe-se lá com quais intenção, a gente vai discutir isso aqui hoje, mas principalmente, né, Fiuza, a gente quer decifrar, destrinchar um pouco esse comportamento moderno, né, de cancelamentos, de virtudes, de muita hipocrisia, de muito faz de conta, de muito papel assim feito para fora, para o exterior, né? Pouco interior, muito exterior. Então, a gente falando dessa onda de revisionismo que atinge livros, filmes e até a história, né, em si, né? A gente tem uma mistura aí de cultura de cancelamento com higienização da história. E até recentemente a gente está vendo aqui no Brasil a justiça meio que apagando, meio não, né? Tentando apagar os crimes aí que foram cometidos, crimes graves de corrupção, crimes recentes que ainda estão na memória do povo. E a justiça está tentando varrer isso para debaixo do tapete. Então, como você, Fiuza, acha que essas coisas estão interligadas? Como que elas se conectam uma às outras? Seja bem-vindo. Boa noite, Jones. Muito obrigado. Jones Rossi, um prazer estar aqui dividindo esse bate-papo, quase uma mesa de bar, junto com você e aqui os espectadores da Gazeta, os que assinaram, os que ainda não assinaram, a gente convida a assinar, lembrando que também, né, esse programa no YouTube, ele também depende das assinaturas da Gazeta para existir, para ser produzido, né, para a gente trabalhar. Então, é esse o convite. Estou fazendo a saudação aos assinantes e aos que ainda não são assinantes, convidando esses para assinarem e fazerem parte aí dessa nossa iniciativa de conversar abertamente, livremente, pensando bem, né, que é o nome do nosso programa, que também não é uma proposta de pensar melhor do que ninguém, é só essa significação da expressão, né? Pensando bem, deixa eu pensar de uma outra maneira, olhar por um outro ângulo, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Tem uma palavra muito forte que você usou, né, Jones, na sua ótima introdução, que abarca aí, dá um quadro bastante amplo e preocupante
dessa situação, que é a palavra higienização. É claro que você está usando a higienização no sentido, digamos, figurado, né? A gente não acredita que seja, né, nem possível, nem necessário passar aí uma escova, uma água sanitária, né, um álcool gel, sei lá como chamar, nas obras, né, quer dizer, ou seja, nas representações da cultura, da civilização, que estão aí retratadas através dos anos, dos séculos. Então, essa palavra ela resume bastante essa preocupação que nós estamos trazendo aqui. E vou sempre lembrar, esse programa não é um programa para tratar de assuntos periféricos ou de assuntos secundários ou menos importantes. Ele é para tratar dos assuntos centrais, do nosso tempo, do nosso lugar. Esses são os assuntos centrais. O que a gente está procurando aqui é uma abordagem que livre essa conversa do álbum de figurinhas, que livre essa conversa de um partidarismo que a gente considera superficial e enganoso, né? Uma suposta tomada de lados ideológicos aí. Então, essa higienização, é claro que ela nos remete, é claro que ela nos faz lembrar dos piores regimes totalitários que a gente tem conhecimento na história. Uma boa parte dessas utopias que depois se revelaram despóticas e sanguinárias se baseava em convites, em propostas desse tipo. Vamos limpar, depurar, higienizar, né, o ambiente da sociedade para trazer uma sociedade melhor. E aqueles que nós, né, aí ungidos, considerarmos que não estão contribuindo para essa higienização são aqueles que não merecem viver em sociedade. Isso aí eu estou fazendo um enunciado simplificado de alguns dos piores regimes. Também não vou nem citar nome de regime aqui, para não entrar, todo mundo já entendeu, para não entrarmos aí no álbum de figurinhas, para não entrarmos nessa parte das palavras que podem ser ditas ou não podem ser ditas, né? Isso aqui não é omissão nem supressão de nada. O bom entendedor nos acompanha e a gente evita a tal do show de caricaturas, que só atrapalha. Por que atrapalha? Você falou, né, Jones, sobre casos, por exemplo, de praticamente você pegar uma obra literária e intervir como se você estivesse editando uma mensagem de WhatsApp, né? Que é um recurso até mais ou menos novo no WhatsApp. Como se você estivesse editando uma mensagem do WhatsApp que você já enviou. Isso é um completo desconhecimento do valor, né, de uma obra, do valor da civilização, do valor da cultura. E é claro que isso aí é um expediente ignorante. Ou você está movido por uma profunda e convicta má-fé para meter a mão num livro, numa obra literária publicada e transformar, modificar palavras achando ou sabendo que você não está melhorando, mas achando que assim você vai empurrar as pessoas para um tipo de educação que você diz como é que vai ser, ou você está resoluto na má-fé, ou você é profundamente ignorante. Então, nós estamos chamando atenção para isso, e eu vou voltar a dizer, esse tipo de intervenção está na origem, está na base dos expedientes, das condutas mais autoritárias dos dias de hoje, dos maiores abusos dos dias de hoje. Exatamente como nesses regimes totalitários do passado, que foram vendendo, foram trazendo essa mesmíssima propaganda. Vamos depurar o ambiente, vamos separar, né, aqueles civilizados, entre aspas, né, que você coloca um figurino de civilização,
E quem, por exemplo, for contra você editar uma obra como se isso, né, fosse uma reeducação da sociedade, então esses são os bárbaros que merecem todo tipo de brutalidade e de ação opressiva do Estado. Para te devolver, Jones, eu diria assim, então você tem, a gente já viu, Branca de Neve e os Sete Anões, isso já foi problematizado, por incrível que pareça, parece uma piada, mas não é uma piada. A Branca de Neve, o problema é ser branca. E os Sete Anões, o problema é serem anões. Então, assim, você não pode representar mais nada, né? Você tem que ter uma espécie de uma cartilha de símbolos neutros para pessoas, para tudo, para mensagens, porque qualquer coisa que puder remeter a uma injustiça, a um sofrimento ou a uma desigualdade, você não pode reproduzir, não pode repetir. Aí eu devolveria para você perguntando, Jones, e filmes como Butch Cassidy and the Sundance Kid, né? O famoso, não sei se eu posso chamar de Bang Bang, né? Mas é um filme que todo mundo conhece, é um clássico, se não me engano, do início dos anos 70. 4. 74. Eu acho, né? Tô chutando aqui de cabeça, que eu lembro que eu assisti não faz muito tempo, então eu lembrei ali. Paul Newman e o Robert Redford. Paul Newman e Robert Redford. E um filmaço, né? Um clássico incrível, são dois atores esplendorosos, um roteiro sensacional, enfim, não preciso dizer, todos conhecem e é um grande filme. A pergunta é a seguinte, ali você está tematizando dois bandidos, dois ladrões, em nenhum momento da história existe uma nuance, uma dúvida se eles são dentro ou fora da lei, eles são fora da lei, e os personagens são encantadores, são altamente charmosos, carismáticos, sedutores, não é isso? Você acompanha e, na verdade, você, quando eles estão fugindo, por exemplo, dos seus perseguidores, não dá para você ver o filme torcendo para que eles sejam ali fuzilados, né? Você está acompanhando o drama deles, não necessariamente tomando o partido deles, mas evidentemente que é uma representação de dois foras da lei, lá com as suas, enfim, né, com as suas circunstâncias que são fascinantes, como eu já disse, né, daquele perigo, daquela perseguição. Então, nesse revisionismo, para usar uma palavra bondosa, como é que a gente faria com isso? Bom, então, né, se a gente olhar com essa ótica ignorante ou autoritária, disfarçada de educativa, de higienista, então a gente tem que enfiar o bisturi nesse clássico do cinema e colocar a história, né, dois personagens abomináveis, né? Você não pode ter, como é que você pode ter? Né, dois grandes atores, carismáticos, cativantes, representando o papel do fora da lei. Isso, nessa leitura ignorante, ela não seria um convite à delinquência, ao roubo, né? Então, ou você apaga o filme, ou você muda o roteiro, mostrando... você termina o filme na segunda sequência, né? Já mata logo os ladrões, né? Um remake, faz um remake, mata o Butch Cassidy na segunda sequência, porque se ele continuar ali mostrando o seu charme e até despertando identificação, apesar de ser um fora da lei, você está deseducando. Como é que resolveria isso, Jones, por essa nova ótica? Então, Fiuza, a gente pode pegar... Esse filme é muito legal, que eles ainda terminam na Bolívia, né?
eles são mortos na Bolívia e tal. Putz, acabei de dar um spoiler. Mas também o filme é de 74, se a pessoa ainda não assistiu, né? Tá louco, né? Mas se não assistiu, esquece, daqui uns 2 dias vai lá, uma semana, assiste de volta. E tem outra coisa, né, desse filme. Não só desse filme, né? A gente começar a pensar Bonnie e Clyde, né? Uma rajada de tiros, né? Que tem se não me engano, é a Faye Dunaway e um bonitão Warren Beatty, que era o famoso galã da década de 70 e 80, ali, 60 também, né? Foi namorado da Liz Taylor, enfim, o cara era o galã naquela época, né? E o filme, vamos dizer assim, é moralmente reprovável, né? Tanto que eu lembro que a gente gravou um programa, quando tinha o Quarentena Cult, a gente falou de um programa que era sobre os caras que pegaram o Bonnie e Clyde, né? Que é um filme que não mostra, não endeusa, enfim, há espaço para tudo, né? Esse filme, por exemplo, que eu estou falando, ele não endeusa, ele está na Netflix com o... Agora eu não lembro quem que é o ator, também um ator famoso aí, com o Woody Harrelson e com outro ator, está no Kevin Costner, pronto, lembrei. Os dois fazem o papel dos detetives que pegam a Bonnie e Clyde. E nesse filme é o diferente, né? Em vez de endeusar o casal, que é o casal assassino, eles mostram, inclusive, alguns assassinatos, né, do Bonnie e da Clyde, da Bonnie e do Clyde, mostram alguns assassinatos e mostram como eles eram frios, né? Eles eram covardes, eles matavam gente desarmada, eles matavam quando a pessoa já não tinha mais possibilidade de defesa. Então, há espaço para fazer o filme de 69, com Warren Beatty e a Faye Dunaway, que é um filme que endeusa, mas aí está dentro da liberdade artística, e tem a liberdade de fazer esse filme agora mais recente, que mostra os detetives. Mas não para por aí, né, Fiuza? Se a gente começar a pensar em sensibilidades, tal sensibilidade é afetada por tal sensibilidade é afetada por isso, a gente, no final das contas, não tem mais arte, não tem mais cultura. Como você falou, né? Olha, a gente tem aqui O Vento Levou. O Vento Levou, em 1939, mostra lá a Scarlett O'Hara, ela perde tudo e se refaz do nada. Enfim, é um filme ali do sucesso pessoal dela, saindo da... Ela era rica, foi para a miséria e voltou a conseguir a ficar rica. Então, e todo no cenário da Guerra Civil Americana, que opôs o Sul contra o Norte, e toda essa história que vocês já conhecem, se não conhecem, vale a pena procurar. Então, a gente tem esse filme. A HBO vai lá e tira do... Aliás, Maria, se você quiser... A Maria está dirigindo aqui o programa. Se você quiser colocar a imagem aí do Vento Levou novamente, pode colocar. Mas é só para vocês lembrarem. O Vento Levou... Ok, vamos lá. A gente vai tirar... Aí tá, né, as duas principais, né, a Hattie McDaniel, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que faz a empregada. Enfim, então a gente tira O Vento Levou do catálogo da HBO Max, ou do catálogo de seja lá qual for a operadora. Por que não tirar, daqui a 50 anos, por exemplo, Fiuza, filmes que mostrem as pessoas comendo carne? Vamos supor que daqui a 50 anos a sociedade ela decidiu que comer carne é antiético, vamos todos ser veganos. Ok, a sociedade decidiu e está pronto. Daqui a 50 anos, então, ou a maioria da sociedade é vegana, etc., vegetariana. Ok, vamos tirar, então, todos os filmes que mostrem gente comendo carne. Como que a gente faz isso? Então vamos editar. Vai ficar uma loucura, né? Imagina, o filme tem um buraco aqui, o cara entra num restaurante, ele vai comer lá macarronada com almôndegas lá no Poderoso Chefão, a gente vai tirar a cena em que vou dar um outro spoiler aqui, cuidado, hein, que o filho do Poderoso Chefão mata o chefe de polícia no primeiro Poderoso Chefão, né, que é o papel do Al Pacino. Enfim, vamos lá e vamos tirar isso do cinema. Aí se daqui a, sei lá, 100 anos a gente não use mais carros e a gente considere, 100 anos eu estou falando muito, o jeito que andam as coisas vai ser bem mais rápido. A gente considere combustível fóssil uma coisa assim aberrante, a coisa mais ofensiva do mundo, a época em que esses seres humanos primitivos usavam carros
movidos a combustível fóssil, gasolina. Então, a gente agora só usa carro elétrico. Então, primeira coisa, Velozes e Furiosos, vamos tirar. Vamos tirar o filme 60 segundos com Nicolas Cage e Angelina Jolie. Vamos tirar. Vamos tirar o Bullet, com o filme da década de 60. Vamos tirar esse filme também. Começa assim, né? Não tem fim. E quem que define isso daí, né? Quem que é o censor? O que que é o bom senso? Qual que é o limite que você coloca? Não existe limite. Por isso, em alguns países, né, que eu considero mais avançados, pelo menos nesse ponto que o nosso, que tem um tipo de liberdade de expressão que é absoluta. E se você se sente ofendido, né, você vai lá, entra na justiça, enfim, cria um processo de difamação, todas essas coisas continuam sendo previstas na lei, né, você não pode contar uma mentira a respeito da outra pessoa, etc. e tal, mas isso tem no Brasil também, está previsto na nossa lei, né, apesar de quererem emplacar a pele da censura, essas coisas. Enfim, a gente tem a liberdade nesses países para fazer todo tipo de obra de arte, todo tipo de provocação, e assiste quem quer, não assiste quem quer. E eu estou falando, livros, por exemplo, eu vou pegar aqui o que o Felipe Neto, eu não quero finalizar, mas como é um exemplo que eu citei no começo do programa, eu quero lembrar aqui. O Felipe Neto, ele se mostrou incomodado com a leitura do Moby Dick, do Herman Melville. Ele escreveu assim: queria perguntar uma coisa para quem entende verdadeiramente literatura. Vi parágrafos profundamente racistas em Moby Dick, lembrando que é um livro de 1851. E ele diz, continuei a leitura do livro de Nariz Torcido, estou realmente incomodado. O livro é de 1851. O que é recomendado em casos assim? Como vocês avaliam? Por que ele colocou, né, por que ele fez esse tweet? Para mostrar que ele, ao contrário das outras pessoas, ele é antirracista. Ele tem alguma preocupação com o livro? Você acha que as pessoas que leram Moby Dick, as pessoas que colocaram Moby Dick no cinema, teve até uma versão bem recente, em 2016, bem legal o filme, inclusive, essas pessoas são racistas? Então, o que a gente vê, mais uma vez, é muita gente querendo sinalizar virtude e pessoas com, assim, eu diria, até com interesses meio malandros, escusos, que a gente nem sabe direito quais são, né? Por exemplo, quando... na verdade, tem normalmente dinheiro envolvido, né? Por exemplo, você pega lá um instituto que mandou refazer os livros do autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eles querem dinheiro, né? Eles querem se tornar um grande instituto que vai ganhar dinheiro de governos, de organizações, de editoras, para refazer os livros. A malandragem é essa, eles vão lá, chegam, olha, esse livro aí é racista, está aqui 500 palavras aqui que não podem ser mais usadas. Mas a gente faz esse trabalho aqui para vocês, a gente retira isso, faz uma versão bonitinha aqui. É dinheiro, né? Enfim, Fiuza, já que o papo aqui é um papo de boteco, um conversa de bar, assim, tentando manter o nível lá em cima, né? Eu te devolvo a questão mais uma vez, né? Você mandou para mim, eu rebato para você, um ping-pong aqui entre a gente. Essas iniciativas para mudar livros, músicas, filmes, você não considera que são um pouco, né? Vamos tirar palavras ofensivas, vão ofender, etc. e tal. Não indica uma infantilização da sociedade, a nossa sociedade, inclusive gente adulta, né? Que nem o Felipe Neto aí, ele tem mais de 30 anos, tem quase 40 anos, se sentindo incomodado. Óbvio que tem palavras racistas lá no Moby Dick, mas será que ele realmente se sentiu incomodado? Ou é uma coisa de infantilização? Nós precisamos ser protegidos do que escreveram lá no século XIX, no século XVIII, no século XVII. Como que você vê isso daí? A nossa sociedade está cada vez mais bobinha, mais infantil? Seria ótimo se a gente tivesse a ascensão de uma preocupação de refletir sobre coisas, né, tematizações que no passado soavam aceitáveis, normais, e que, com o avanço da civilização, se revelaram ofensivas, violentas. Isso não é pecado nenhum. Isso sempre foi possível, você revisitar obras e encontrar ali
a presença, às vezes, de uma retratação preconceituosa, no aspecto sexual, por exemplo, em relação a mulheres, em relação a homossexuais, né? Está cheio de obras, de períodos em que esses grupos que eu citei, gêneros, enfim, como se queira chamar, de fato, existiam sob uma grande opressão e as obras reproduziam ou até ratificavam, legitimavam, né, o preconceito. É claro que é saudável você, com o passar do tempo, revisitar, identificar, eventualmente, a complacência de uma obra com algo que é culturalmente reprovável e apontar isso. Outra coisa é você enfiar o bisturi, porque aí entra a ignorância, aí entra a má-fé. Porque esses exemplos aí que você está dando é de gente que gosta de perseguir. Então, assim, quem gosta de perseguir está ombro a ombro, está irmanado, está igualzinho àqueles que, eventualmente, numa obra, tenham sido injustos, cruéis ou opressores. Está igualzinho. Porque quem persegue está usando um expediente ilegal, incivilizado, para prevalecer sobre o outro, seja ele quem for. Como você disse, está buscando poder, está buscando grana, está buscando notoriedade, ascensão social, em geral, são alpinistas, né? Pessoas que não têm nenhum estofo cultural e que correram atrás, leram uma coisa ou outra, colheram algumas referências no Google e querem aparecer como oráculos, né? Ou pelo menos como, até uma palavra muito usada hoje em dia, influenciadores. Você influencia quando você tem um determinado valor, uma determinada virtude. Né? E, é claro, você pode influenciar também com defeitos. Né? Agora, evidentemente que aí está absolutamente nítido que se trata de oportunismo. Muitas vezes joga-se fora avanços civilizatórios, como, por exemplo, na questão racial. Os demagogos da atualidade contra o racismo, eles prejudicam o combate ao racismo. Eles transformam isso num artigo de prateleira, transformam isso numa boutique. Então, por exemplo, você citou o Monteiro Lobato, as histórias da Emília, né, da Narizinho, do Pedrinho, etc. Todos conhecem também Sítio Pica-Pau Amarelo. O que acontece? Você tem a figura da tia Anastácia, que é negra, é a cozinheira, e, de fato, você até disse, né, Jones, que ia fazer uma referência ao Monteiro Lobato como pessoa. Talvez até eu faça um corte aqui para te devolver para você fazer essa referência e depois eu continuo a falar dos personagens. Então, o Monteiro Lobato tem, né? Ele tem um passado ali em que ele foi eugenista e racista mesmo, né? Ele defendia que existia uma diferença entre as raças e achava que o povo brasileiro deveria melhorar geneticamente, mas isso, né, foi uma crença muito popular ali antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. Existia essa crença, porque, inclusive na Alemanha nazista, né, foi uma crença que foi crescendo, e nos Estados Unidos tinha essa crença que deu origem ali era proclamada por médicos, cientistas e tal. Eles estavam errados, né? Era uma crença antes aí de saber que não existia nenhuma diferença, né, entre o nosso DNA. O DNA do ser humano não tem diferença, né?
tirando as diferenças básicas ali de força e coisas, mas isso varia de humano para humano, né? Não tem a ver com raça, não tem a ver com, com etnias e tal. Então, essa era uma crença muito difundida. E o Monteiro Lobato, né, que ele era um cara que achava que dava para melhorar o Brasil dessa forma, né, depurando a população e tal. E aqui não estou passando o pano, endossando de maneira alguma qualquer dessas ideias do Monteiro Lobato, mas essas ideias não estão expressas nos livros infantis dele, né? As maneiras que ele se referia a tia Anastácia, hoje, né, com certeza pode ter certeza que eram racistas, mas estudos feitos, eu fiz uma matéria sobre isso que está na Gazeta do Povo, dá para procurar lá, lá na busca da Gazeta do Povo, se colocar lá Monteiro Lobato, você vai achar. Tem pesquisas que mostram que as crianças que leem as obras do Monteiro Lobato, elas depuram isso por si só, elas não pegam nada do negativo, elas vão ficar com o positivo, elas não vão começar a usar a linguajar racista, nada disso, até porque isso é uma parte muito pequena, o que interessa ali são as aventuras, a criatividade da Emília, as aventuras do Pedrinho e da Narizinho, as brincadeiras ali com o Marquês de Rabicó, com o Visconde de Sabugosa, tudo isso. O resto as crianças não pegam. Então, antes das pessoas, né, ficarem histéricas, achando que, nossa, a gente precisa proteger nossos filhos do racismo lá do Monteiro Lobato, né, seguir um pouco, já que todo mundo hoje tem essa coisa de negacionista, né, quem não segue a ciência, quem não segue a ciência, quer seguir a ciência, então sigamos a ciência. Tem estudos que mostram que as crianças não se apegam a essa parte. Então, dito isto, feito esse à parte aí, explicando, eu retorno aí para você, Fiuza. E foi bom porque você até já falou basicamente o que eu queria falar sobre os personagens, sobre a tia Anastácia, né? Porque, de fato, eu concordo com você, e acho que todos concordam, tem referências ao personagem da tia Anastácia que são depreciativas e tem a ver com a cor da pele, e isso bate mal hoje, não tem como você ler e ficar confortável com aquilo. No entanto, aí o que você faz? Porque, assim, nesse período que a gente está entrando cada vez mais, e com esse programa a gente tenta chamar um pouco a atenção sobre isso. Não se trata de um lado que é assim e outro lado que é assado. Existe esse expediente que é você usar a suposta busca de virtude, de ética, para controlar e perseguir. Não tem nada aí, essa ideia de higienização já falamos. Isso aqui é semente autoritária, despótica, sempre foi. E só que a desculpa para isso é essa aí que nós estamos falando, não, porque o outro lado é horrível, o outro lado é racista, o outro lado é contra a natureza, é a favor das mudanças climáticas, é contra a ciência. Esses oportunistas aí, que eu não vou ficar falando de nome, porque eu realmente estou tentando tirar a conversa desse álbum de figurinhas até para constranger quem está perpetrando aí essas falsas éticas, né? Então, aqui não tem isso, não tem o crachá do lado da ideologia tal. Isso aqui é o seguinte, falar sobre meter o bisturi numa obra literária, cinematográfica, filosófica, ou que seja, musical, como se isso fosse corrigível, assim como se edita uma mensagem de WhatsApp que você já enviou, é vergonhoso, é covarde, é ignorante. Por tudo isso que nós estamos falando, que você acabou de falar, Jones. Qual é a grande aposta civilizatória? É no discernimento. Então, estamos falando de Monteiro Lobato, já contextualizamos o autor, estamos falando dos personagens. Tia Anastácia tem esse aspecto, referências depreciativas a ela, a cozinheira negra. Porém, ela é uma personalidade cativante, ela tem sabedoria, ela tem uma relação com a patroa, entre aspas, que é a Dona Benta,
que é uma relação quase de irmandade. Ela traz um carisma do conhecimento instintivo, popular e poderoso dessa maneira. Isso tudo está nesse personagem. O caminho que nós estamos de revisionismos toscos e obscurantistas é você eliminar esse personagem. É disso que se trata. Ah, tem uma referência negativa, vai um distraído desse, um aventureiro desse, localiza, como nós já vimos, inclusive, localiza esse trecho e tal. Não, esse trecho não pode passar. E no que você chama a atenção dessa maneira, até quando esse tipo de influência prevalece, ou pelo menos se irradia, isso aí pode criar, sim, uma predisposição contra a obra. Né? Se isso se espalha numa determinada intensidade, alcance, isso aí pode, de fato, criar um embargo cultural, psicológico a determinadas obras que são valiosíssimas. Isso para não falar de tirar de circulação ou de meter o bisturi, editar e publicar de novo, com outras palavras, o que é um crime, evidentemente. Então, assim, só para concluir com essa parte desse tipo de revisão, que a gente precisa chamar a atenção, porque está na base. Atenção, nós estamos falando aqui de novas legislações de cerceamento, de formas de expressão. Nós estamos falando de ações judiciárias que vão criando uma cultura, até uma jurisprudência de condenação ou de punição a quem aparentemente ofende, e aí nós estamos falando de situações de intervenção em obras culturais e até em comportamentos e condutas que vão chegar nesse lugar do que é punível, do que é estigmatizável, condenável, até judicialmente. Então, o que nós estamos falando aqui é do instrumento principal hoje de abuso, de controle e de autoritarismo, que é você criar suscetibilidades, você criar formas de acusar e até incriminar alguém que esteja falando de uma obra ou mesmo consumindo, né, uma obra. Ah, você está lendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e não fez nenhuma postagem, né? Ou você fez uma postagem sobre essa obra e não fez nenhuma ressalva. A gente está caminhando para uma situação em que esse tipo de conduta cada vez mais vai ser punida, e muitas vezes de forma rigorosa. Então, a questão racial, né? Passando aí da literatura para a música, e não só a música, para o idioma, né? A figura da mulata. Nós estamos numa situação em que tem uma campanha, um movimento que não é fraco, que é muito forte, que é para banir esse vocábulo. E, em parte, já conseguiu tirar de circulação e, em parte, já conseguiu estigmatizar a mulata, com explicações, né, todas de pé quebrado, etimológicas ou antropológicas, né? Quando você tem consagrado pela cultura brasileira, no caso, a virtude. Então, mulata é um tipo físico, mas como a mulata é tratada na cultura brasileira? Ela é tratada com exaltação. Ela é tratada, vou tentar lembrar aqui uma letra do Moraes Moreira, e quando a mulata, em pleno movimento,
com toda a cadência, descia a ladeira. A todos mostrava, naquele momento, a força que tem a mulher brasileira. Essa é uma música do Moraes Moreira chamada Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. Como essa referência, existem diversas outras, que são elegias à mulata. Como tem a outros tipos físicos no Brasil, mas tem e sempre teve esse lugar positivo, não estigmatizável, não depreciativo, e parte da cultura, da pujança, como já falei, e, de repente, aparecem os oportunistas que investem na indústria dos ofendidos, como a gente fala aqui, e vão armando os espíritos. Esses são os verdadeiros semeadores do ódio, vão armando os espíritos, vão criando e disseminando esse vírus da cobrança de reparação e até da revanche, e até da vingança. E eu volto, nós não estamos em temas que são secundários, etc. Esses são os temas centrais dos maiores problemas de sociedade e de política que nós temos hoje no Brasil e no mundo. Porque é a partir daí, e mesmo quando o inimigo, o suposto inimigo, aquele que é usado para sancionar todas as práticas abusivas e autoritárias, mesmo quando esse inimigo projetado ou imaginado não disse nada sobre esse assunto, existe sempre uma forma de dizer, não, esse inimigo, né, que votou em não sei quem, ou que gostou de não sei que lá, ou que apoia não sei quem, ou que diz aquilo outro, ele certamente está inscrito aí nesse tipo de preconceito e você projeta, joga, atribui, cola em qualquer um que você queira esse tipo de currículo, né, de perfil. Então, Jones, devolvendo para você, no seu círculo de convivência, e fazendo a lembrança, é claro que a gente fala disso há muito tempo, como no início como um modismo, né, no início como uma afetação de virtude, mas assim, hoje a gente percebe que não é mais um modismo, a gente percebe que é um instrumento de controle, de poder, etc. A pergunta para você é assim, você percebe nos círculos mais próximos e nos não tão próximos um tipo de fadiga já desse tipo de coisa, uma reação um pouco mais consistente, tipo ambientes acadêmicos, por exemplo, também jornalísticos, né, e sociais, já está começando a pegar mal, porque eu não vejo muito isso, né? Queria saber se você vê nos seus círculos, se já está começando a pegar mal para alguém esse tipo de perseguição. Então, Fius, eu gostaria de falar que sim, mas eu só vejo isso, um pouco uma reação a isso lá fora, viu? No Brasil parece que ainda está no começo. Parece que ainda é mais fácil você cancelar e procurar, enfim, tirar a voz das pessoas do que ter um diálogo decente, honesto, verdadeiro, né? E essa letra do Moraes Moreira que você citou, pô, que coisa linda, né? Como que alguém pode interpretar isso como algo ofensivo, como algo que deveria ser banido, como algo que deveria ser silenciado, colocado, varrido para debaixo do tapete? Algo extremamente lindo. Isso me lembra um pouco que é uma característica dessa onda atual de cancelamento, que é a destruição. A gente tem um monte de gente que gosta de destruir, né? Elas não conseguem criar nada, elas não conseguem colocar nada de bom no lugar. Veja se elas conseguem fazer uma letra parecida, que seja um décimo do que o Moraes Moreira fez. Não consegue. Então, o que é mais fácil? Destruir. Tem o novo Monteiro Lobato hoje no circuito literário brasileiro. Se você for numa feira de literatura, tem o novo Monteiro Lobato.
alguém que cria personagens cativantes para as crianças, igual o Monteiro Lobato, e não tô e deixando de lado toda, né, a controvérsia do Monteiro Lobato, tem alguém? Não tem. Tem alguém que faça um livro clássico hoje, igual o Moby Dick? Não tem. Né? Tem o novo Herman Melville? Não tem. Óbvio que tem autores aí de muito talento, mas um clássico, igual o Moby Dick, que vai perdurar aí por gerações e gerações, né? Um livro que você se tornou sinônimo, né? Você pensa, todo mundo conhece a primeira frase do livro, né? Me chame de Ismael. Todo mundo, né? Pelo menos a maioria das pessoas um pouco letradas, que se interessam por cultura, que vão atrás, que gostam de ler, que gostam de assistir filmes bacanas, tal, elas sabem. Então, hoje, a gente tem uma cultura de destruição muito grande. As pessoas preferem destruir a criar algo novo, que seja interessante. Olha, tá bom, eu não gosto do Moby Dick. Né? Tem alguém capaz de ir lá e fazer algo melhor que o Moby Dick? Algo melhor que, por exemplo, o Michael Jackson. Eu vou tirar o Michael Jackson. E aí, Maria, se você quiser colocar o Moby Dick, o Michael Jackson, eu estou falando aqui, né? Maria está dirigindo o programa. Se você tem alguém hoje que se iguale, né, ao Moby Dick, ao Herman Melville, que escreveu o Moby Dick, que está aparecendo aí na tela. Né? Vamos falar do Michael Jackson agora, que foi cancelado pela emissora canadense de rádio. Imagina o nível de pretensão, dos caras, dos programadores dessa rádio no Canadá, que acharam, não, a gente tem aqui o poder e a gente vai usar esse poder para tirar o Michael Jackson da rádio, porque ele fez coisas horríveis. Então não sobra ninguém. O Nelson Rodrigues já falava, se as pessoas soubessem, né, o que se passava na cabeça dos outros, não dava nem bom dia um para o outro. Né? Todo mundo, não adianta negar, todo mundo tem um lado negro. Óbvio que eu não estou falando aqui, né, das coisas terríveis que dizem que o Michael Jackson fez, que ainda carecem, né, de provas definitivas, e isso talvez nunca se tenha, mas eu estou falando aqui de pensamentos, né? Todo mundo quer afetar muito a virtude, talvez seja para mostrar que eu sou perfeito 100%, ninguém é perfeito 100%. Todo mundo tem um lado negro de pensamentos, de coisas, enfim. Tá aí na literatura, tá aí na teologia, na Bíblia, no que você quiser, né? Tá lá as pessoas que a redenção não existiria, a redenção, se as pessoas não fossem ou não cometessem atos, né, das quais elas se arrependessem depois. Então a gente tem toda aí uma cultura que ignora o que é ser humano, né, Fiuza? Ignora o que é você ter angústias, que é você colocar essas angústias no livro, né? Você vai, quando tem um filme lá, que nem você citou no começo do programa, né, o filme, se você quiser, se você conseguiu a imagem, Maria, se você quiser colocar do Butch Cassidy e o Sundance Kid, que é um filme que, sem dúvida nenhuma, endeusa aí o Robert Redford e o Paul Newman. Simplesmente eram os caras mais bonitões da época, que nem eu vou fazer um filme hoje com o George Clooney e com o Brad Pitt, né? Inclusive eles já foram comparados e tal, mas é a mesma coisa, você coloca eles no papel de bandidos carismáticos. Por que isso? Porque o ser humano tem uma atração por esse lado fora da lei. Senão as histórias de fora da lei não fariam sucesso. O meu pai, falecido, coitado do meu pai, morreu novo, aos 45 anos de idade, ele adorava livrinhos de faroeste que vendiam, que nem aqueles pup, né? O pessoal fala, nos Estados Unidos chama de pup, que é feito com um papel mais ruim, desculpa aí, gente, papel pior, um papel que é pior que o papel que você encontra na livraria, um papel quase de jornal, que você tem esses livrinhos, assim, tinha uns livrinhos de faroeste que vendiam em rodoviária, vendiam em qualquer banca antigamente, meu pai adorava. E é a história de bandido, a história... Todo mundo gosta, o Batman, o que o Batman é? O Batman é o herói, ele é metade herói, metade anti-herói, o cara que é um bilionário que vive ali fora da lei, um vigilante, né? A gente tem isso na cultura. Então, as pessoas querem cancelar tudo isso porque não tem nada melhor para colocar no lugar. Eu acho que é uma mistura de ressentimento, de inveja por não poder criar algo interessante. E também tem isso, né, Fiuza, que nem... Você chegou a falar da Branca de Neve, os 7 anões, né, que hoje querem, não pode ser branca, não pode ter anão,
né? E a própria protagonista vai ser um filme da Disney esse ano, da Branca de Neve e os Sete Anões. Ela falou que a gente vai refazer tudo, então querem ressignificar essas grandes obras, já que não tem nada para colocar no lugar, eles vão lá e destroem o que já existe. Para mim, é o grande pecado não sei se é de uma geração ou de uma parte de pessoas que acha que está fazendo algo muito bom, mas no final das contas, talvez se colocasse um pouco para refletir, se colocasse um pouco o cérebro para pensar, descobriria e veria que não está fazendo nada de novo, nada de original. Parecem os inquisidores, parecem os Savonarola, parece gente que era muito motivada por inveja e por ressentimento. Termino essa minha fala aqui, Fiuza, te perguntando uma coisa. Você acha que essa censura do bem, né, que esse pessoal tenta colocar aí para a gente, impor de uma forma, às vezes usando o aparato estatal, inclusive, essa censura do bem não é mais nefasta que a censura dos regimes totalitários? Porque lá você tinha muito claro, né, que era um negócio mal, pelo mal, né? E essa censura do bem, não, olha, a gente está fazendo isso daqui para o seu bem. Se você não fizer, você que é o maldoso, você que tem más intenções, você que é a pessoa que é terrível, você que não vale nada. Então, e tem um discurso bonitinho, né? Vamos proteger aquelas pessoas que são os oprimidos, né? Os que estão lá na camada de baixo da sociedade, pessoas que não pediram para ser protegidas, não estão nem aí para isso, né? Que nem a gente publicou não faz muito tempo um artigo muito legal aí falando sobre apropriação cultural, que até tem a ver um pouco com o que a gente está falando hoje, né? Que falou, o título do artigo era o seguinte: apropriação cultural. No subúrbio ninguém se importa com isso, e realmente ninguém se importa, né? É só dos círculos acadêmicos e tal. Então você considera mais nefasto essa tentativa aí de censura do bem do que a censura que existia nos regimes totalitários? Nem vamos fazer essa escala aí, porque toda tentativa de repressão deve ser repudiada. Eu acho que essa forma de infiltrar na civilização, na cultura, no comportamento das pessoas comuns, portanto, essa forma insidiosa de cerceamento, ela é terrível e ela já foi longe demais. Você citou uma rádio canadense, acho que foi muito sintomática a sua citação de uma rádio canadense banindo Michael Jackson. Isso aí, de fato, é a caricatura da anticivilização, a caricatura, com essa desculpa. E aí vamos lembrar, todos esses oportunistazinhos, né, que estão por aí se fazendo de éticos, eles têm exatamente essa mesma pegada. Buscam pretextos para parecer que estão sendo virtuosos e para estigmatizar o outro, para mandar uma flechada na reputação do outro. É sempre assim. Quando é que vocês vão acordar para isso? Né? Vocês que estão dizendo, não, isso é uma briga entre direita e esquerda. Eles amam isso. Né? E no caso do Canadá, o que justifica um regime tenebroso do primeiro-ministro atual, Trudeau, é justamente isso. É um verniz esquerdista, progressista, por trás do qual ele justifica os atos mais torpes, mais abusivos, mais violentos contra a sua sociedade. E é sintomático, eu estou pegando esse gancho porque você falou de uma rádio canadense e eu não sei qual foi o processo para essa rádio chegar a esse tipo de conduta, mas é absolutamente consonante com essa cultura deste atual mandatário no Canadá. Ele é responsável por algumas das medidas mais deploráveis de autoritarismo durante a pandemia. Ele usou a pandemia para criar
formas de discriminação entre as pessoas, para usar ideia de falsa ciência e de falsas... Desculpem os que não gostam, mas essa referência ela é diretamente ligada a todos os problemas que afligem você hoje, que afligem a todos hoje, que são abuso de Estado, uso de demagogia para sugar o que é seu. Isso aí tem casos emblemáticos e a pandemia é repleta deles. E no Canadá, nós tivemos um laboratório disso, de controle opressivo da população, com suposta ciência e supostas medidas de proteção sanitária, de segurança sanitária. Isso tem tudo a ver com banir Michael Jackson de uma rádio, porque é o mesmo pretexto, é a mesma afetação. Porque aí, Jones, vale um pouco o paralelo que você fez quando passou para mim. Isso não é um autoritarismo manifesto, isso não é aquele vilão encarnado que assume a sua brutalidade e diz: é assim que vai ser porque eu sou mais forte. Isso é um autoritarismo dissimulado. E olha, boa parte do que nós falamos, estamos falando e falaremos aqui é para mostrar isso, para lembrar. No momento em que você conseguir tirar a máscara, você, sociedade, né? De quem está do seu lado, de quem pensa sobre isso, diz: não, mas é o esquerdista que é adepto de Fidel Castro. Está ótimo. Nós conhecemos na história milhões de pretextos para autoritarismo, milhões de pretextos para ditadura, milhões de pretextos para regimes corruptos e sanguinários. O que a gente percebe, não é tão difícil de perceber hoje, que é o que tem que ser tirado desses oportunistas é justamente o seu verniz, o seu pretexto ideológico, que não existe, que não né? Quer dizer, que ideologia, filosofia, doutrina é nenhuma. É justamente a criação de desculpas, de um figurino, para você, em nome daquilo, perseguir e impor um poder autoritário. Então, são inúmeros os casos na cultura atual. Por exemplo, a figura de Cristóvão Colombo tem um revisionismo absolutamente ignorante em relação à figura do navegador, do descobridor Cristóvão Colombo, que é acusá-lo de violento, genocida. Como se, mais de 500 anos atrás, fosse possível navegar sem saber se volta vivo, né? No momento em que povos não se conheciam, regiões, não tinha mapa mundi. Como se fosse possível Cristóvão Colombo navegar com um tablet e fazer uma pesquisinha no Google. Quais são as características do povo que, porventura, eu vou encontrar nas terras que eu não sei se existem, para saber como eu vou me comportar? Então, assim, eu estou fazendo uma ironia, porque é claro que isso é de uma ignorância profunda ou de uma má-fé profunda, e nessa altura já não tem nem mais tanta importância, distinção entre elas duas. É você ficar pensando personagens da história, tentando, né, no caso do Cristóvão Colombo, tentando transpor ali o descobridor e tudo que havia de pré-civilizatório, né? Tudo que havia, a falta dos códigos humanitários, é claro, não tinha, a vivência ainda não tinha trazido a percepção do ser humano sobre a importância de determinadas proteções. Enfim, eu não vou cansar a beleza do nosso espectador falando o óbvio. E você retira dessa contextualização e você, por exemplo, seria como vocês pegar a carta de Pero Vaz de Caminha,
né, que é um documento, é considerado um dos primeiros documentos sobre o Brasil, é uma descrição, e você acusar de fake news, porque é isso. Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta e quem é que checou? Não tinha agência de checagem. Né? Qual é a testemunha viva para dizer que ele, escrevendo aquilo ali à mão, estava imaginando ou estava vendo? Assim, isso já é uma piada que eu estou fazendo, mas é quase nesse nível que nós estamos chegando. Né? Tudo pode ser revisto, né? O seu bisturizinho oportunista, ele pode catar qualquer situação no passado, na história, na cultura, nas obras culturais, para você dizer assim, este parágrafo aqui não está condizente com os códigos tais, tais e tais. Então, devolvendo para você, Jones, esse tipo de reinterpretação de tudo, não foi bem assim, né? Essa comichão, né? Essa tentaçãozinha vil. Isso não foi bem assim, não. Isso está mal colocado. Olha o que ele disse aqui em 1800. Olha, já fomos a 1800, já fomos a 1400, né? Olha o que ele fez, olha o que ele falou. Então, assim, a pergunta para você, Jones, esse tipo de precedente, aí passando para a parte das leis, né, que você colocou na sua abertura, se tudo pode ser reinterpretado ao gosto do freguês, basta você ter uma canetinha na mão, ou você gerir uma plataforma, ou um canal de grande alcance, você vai lá, mete o seu bedelho ali em alguma coisa que pode ser uma obra literária, ou pode ser um arcabouço legal, e você fala assim, não, olha, o espírito dessa lei aqui não é esse aqui não, é outro. E aí você revê casos julgados de uma determinada maneira, de acordo com as leis, e você fala assim, não, eu, pensando bem, o que o legislador quis dizer aqui é outra coisa e esse julgamento, essa sentença está errada. E aí, Jones, com esse tipo de licença poética, no mau sentido, no péssimo sentido, você pode nada para em pé, certo? Não para. Só deixa eu fazer um parêntese que você falou, né, do Colombo, e eu adoro esse tema das civilizações pré-colombianas. Eu até escrevi já um texto para a Gazeta sobre isso, que o pessoal acha que aqui era um paraíso, né? Eu digo aqui América do Sul, América Central, antes do Colombo chegar. A civilização maia, quem não conhece, ela desapareceu sozinha porque ela foi ficando cada vez mais violenta e ela entrava em guerra com outras tribos e povos que tinham ali, né, entre o México e a Guatemala, que era a localização ali da civilização maia, e se estima ali, os estudiosos estimam entre 1 milhão de mortos, tem esqueletos de crianças desmembradas, mulheres grávidas, era uma civilização totalmente selvagem, né? Os astecas, que foram os que encontraram, que ocuparam depois essa mesma região, né, floresceram nessa mesma região aí depois dos maias, que desapareceram ali por volta do ano 900. Os astecas, eles tinham rituais em que eles foram observados, né, pelos colonizadores que chegaram da Europa. Eram rituais bárbaros, eles matavam as pessoas, faziam as cabeças e os corpos rolarem por aquelas pirâmides, né? O principal ali era o templo de Tenochtitlan, e eles rolavam, às vezes por dia eles matavam 20 mil pessoas nesses rituais.
e daí davam os restos, eles cortavam a pele com barba e tudo das pessoas, e faziam luvas com aquelas peles, comiam o coração, faziam uma carne, um negócio chamado tio mole, era tipo um cozido que eles faziam com aquilo ali, e davam os restos para os lobos, para os pumas, para as onças que tinham no zoológico, para elas comerem. Você vê como que é essa civilização que o pessoal endeusa tanto, que era o paraíso, que vivia aqui antes do Colombo chegar, e o Colombo chegou e estragou tudo, essa coisa maravilhosa que tinha. Então, esse parênteses. Sobre essas leis que agora fazem e simplesmente reescrevem, é aquela coisa do... Eu estou vendo a normalização, Fiuza, de um absurdo tão grande, porque parece que agora tudo é permitido, né? Você pode falar que A, 2 mais 2 é igual a 5, que A é igual a B, né? E passar incólume a isso. Você pode falar o que você quiser hoje em dia. Se instalou um poder, e alguns iluminados ali que estão no poder, que eles têm todo o direito de tomar decisões, né, monocráticas, sem nenhum tipo de contestação. Essas decisões são tomadas, essas decisões brincam, né, chamam a gente de palhaço, chamam a gente de idiota na nossa cara, como se nada do que a gente viu nos últimos anos tivesse acontecido, e aos poucos vai se retomando aquele mundo normal que tanto se falou, né? Eu lembro de campanhas presidenciais, lá na década de 80, que o principal mote era o combate à corrupção, o pior problema do Brasil é a corrupção, e hoje essas pessoas que falavam aquilo lá nos anos 80, elas estão se locupletando, né? Estão vivendo o auge disso daí, de passar pano em tudo, apagar o passado recente, e todo mundo está vendo, né? Só que se você reclamar, você é antidemocrático. Se você questionar, você está fazendo fake news. E cadê, né? Que nem você falou e deu uma tirada de sarro. Eu adoro tirar sarro também, Fiuza, das agências de checagem, porque eram os leões, né, no governo anterior, e agora são os gatinhos. Você não vê... Cadê aquela força, aquela garra de checar tudo que está sendo falado e manchetar lá, sem provas, fulano diz isso, sem provas... E está aí, né? Está aí todo dia estampado. Ou seja, a hipocrisia venceu. Tudo isso venceu, Fiuza. Não foi o amor que venceu, foi a hipocrisia que venceu. Antes, Fiuza, se você quiser fazer um comentário, vou chamar aqui para um vídeo aqui legal, mas se você quiser fazer um comentário antes, fica à vontade aí, Fiuza, para fazer um comentário, que daí eu vou chamar aqui... Então, manda a brasa que eu pego depois. Vira. Então, enfim, eu vou chamar um videozinho aqui para... A Gazeta está fazendo 105 anos, né? Eu já falei isso no começo do programa. E a gente tem um recado bem legal aí dessa comunidade, né? Que a gente formou. A gente tem aí mais de 120 mil assinantes, 125 mil assinantes. Então a gente tem uma comunidade. Quem acessa a Gazeta lá no app, no site, vê lá nas matérias, nos comentários. As pessoas gostam de participar, de dar sua opinião. E a gente gosta que você participe, comente, dê sua opinião. Então, a gente é, de fato, uma comunidade de verdade. Então, vamos ver esse vídeo, né, que fala aí, um vídeo gravado, enviado aí por assinantes, pelos nossos jornalistas e colunistas da Gazeta do Povo. O quê? A Gazeta do Povo está fazendo 105 anos hoje? Aproveito para cumprimentar a Gazeta do Povo pelos seus 105 anos. Ter 105 anos significa entender as tradições, compreender a história, saber que princípios e valores devem sempre nortear a nossa vida. Gostaria de dizer que vocês nos representam, brasileiros que torcem pela liberdade para um país livre. A Gazeta do Povo me representa. A Gazeta do Povo me representa em todas as suas reportagens. As reportagens espelham os meus valores. É uma honra editar as reportagens de política aqui em Brasília e fazer parte desta história. Porque ela é sinônimo de credibilidade. Ao longo de minha vida, fui assinante de diversos jornais. Mas o de maior credibilidade, sem dúvidas, é a Gazeta do Povo. Ainda bem que existe a Gazeta.
É a resistência da democracia, das liberdades, do verdadeiro jornalismo. A Gazeta do Povo é um dos raros veículos de comunicação que não se curvaram ao moralismo politicamente correto. Parabéns, Gazeta do Povo. Melhor jornal do Brasil, com certeza. Parabéns. Parabéns à Gazeta e parabéns aos seus leitores. 105 anos, que bela história. Parabéns e obrigado por esse espetacular trabalho. Então, para ativar o seu acesso ao melhor jornal do Brasil, entre em gazetadopovo.com.br/aniversário. E aqui tem no QR Code, né, da tela. Você pode pegar o teu celular ali, vai lá, ó, pega o QR Code, pega o link, daí entra também nesse link aí do aniversário, gazetadopovo.com.br/aniversário, e você paga só R$5 por 6 meses. R$5 você não compra uma Coca-Cola, um Chicabon na esquina ali. Então, usando referências Nelson Rodriguianas. Gente, vou voltar aqui com o Fiuza. Fiuza, você aparece no vídeo lá falando, mó legal, hein? E os nossos assinantes também aparecendo no vídeo, mó bacana. Gostei. Muito bacana a comemoração, né? Assim, acho que todo mundo interessado nisso que a gente tenta fazer, que não é ser dono da verdade, mas é circular a crítica, né, com as referências reais e não com essas éticas de boutique aí que estão na moda. Isso mesmo. Então, Fiuza, se você quiser aí complementar, para a gente ir encerrando aí o programa, complementar aquilo que você mesmo, né, trouxe aí pro debate, né, essa questão aí dessas leis que estão tentando apagar, e que eu até falei lá no passado, falei lá no começo de higienização do passado, né? Passar uma água sanitária no que aconteceu recentemente aí no país. Então, fica à vontade, por favor. Exato, Jones. É uma espécie assim de licença poética para você retirar, né? Quer dizer, você colocar a demagogia, colocar a retórica acima das instituições, acima da cultura, acima do idioma e acima das leis. Isso é muito claro. E o que atrapalha essa crítica é o tal do fla-flu. Ele que atrapalha. E se você vem com a crítica pura, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, não significa que a nossa crítica seja suficiente ou acertadíssima, mas é a crítica pura. Qual é o objeto de crítica? Não interessa o partido. É claro que, no fundo, vai interessar. Mas, para fazer a crítica, para ela não ser apropriada e colocada num determinado lugar de uma cartilha horrível, porque tem cartilha horrível para cá, cartilha horrível para lá, é isso? Já discutiram até se nazismo é de esquerda ou de direita. Então, assim, depois dessa, realmente, eu me recuso a entrar nesse tipo de pista falsa. Então, voltando, o que a gente está vendo é uma ascensão, eu não quero dramatizar, mas é uma ascensão assustadora da demagogia, da retórica, da discurseira, da propaganda reles, enganosa, a ascensão disso sobre os símbolos, as âncoras civilizatórias da instituição, das leis, da cultura e etc. Eu vou dar um exemplo bem prosaico, que fica muito fácil de ver. E eu fiquei muito impressionado quando assisti isso e percebi como era sintomático. Eu vou falar de futebol. A gente gosta de futebol, então eu vou parar também de me desculpar de estar falando de futebol. Não vou mais me desculpar. Eu falo de futebol porque eu gosto de futebol, você também gosta. E então, nessa mesa aqui, a gente fala de futebol. Só que, nesse caso, é como um retrato exatamente disso que a gente está falando há mais de uma hora nesse programa, que é a instituição do VAR, que é, como todos sabem, um árbitro de vídeo que foi criado com as melhores intenções
para diminuir o índice de erros do juiz do jogo. Então, você tem a tecnologia, você tem a imagem, etc. e tal. E vejam o que acontece nesses nossos tempos preocupantes, em que uma sentença pode ser o que me der na telha, se eu estiver com a caneta certa na mão. Eu vou citar um jogo que foi entre Grêmio e Corinthians, mas eu não vou nem dizer quem foi beneficiado, quem foi prejudicado, para não parecer, porque o pessoal hoje está louco, está tarado por esse álbum de figurinhas, que é igualzinho o futebol. Então, assim, se eu disser quem foi prejudicado, o cara, que nem na direita e na esquerda, o cara já vai jogar ali para, não, mas esse time que é amigo dos juízes, que os juízes são amigos e tal. Então, não vou nem dizer quem foi prejudicado. E ambos já foram ajudados e prejudicados por péssimas arbitragens. Mas nesse caso, Jones, foi o seguinte: uma situação dentro da área, e quem não que não acompanha muito futebol, a gente explica aqui, não tem dificuldade nenhuma. No futebol não se joga com a mão, né? A bola você não pode jogar com a mão. Só que existe o toque da bola involuntário no braço. Isso já, a forma de punir, isso já mudou várias vezes nas regras do futebol. E hoje em dia, dentro da área, a decisão é a seguinte, a regra é a seguinte: se o zagueiro, né, o defensor que está dentro da sua própria área, se ele está com os braços abertos, a regra diz que ele está assumindo o risco de bloquear com os braços. Então, ele tem que recolher os seus braços. É assim que a regra diz. É isso que a regra diz. Aí, o que acontece nesse jogo? O atacante chuta a bola, o defensor está com o braço aberto, a bola bate no braço aberto, pênalti, segundo a regra atual. Foi para o VAR. Jones Rossi, veja o que disse o VAR. Isso foi no ano passado, 2023. Campeonato Brasileiro. Veja o que disse o juiz do VAR, que depois o áudio foi divulgado. Não foi pênalti, porque o defensor estava recolhendo o braço. Veja só a interpretação. O defensor estava no movimento de recolher o braço e não teve a intenção de bloquear a bola. O que eu digo para você, Jones, e aí o espectador já entendeu que não é um paralelo gratuito que eu estou fazendo. O que eu quero dizer é que esse juiz, no caso aí encarregado do VAR, ele inventou uma regra na cara de todo mundo, porque esse áudio foi tornado público. Ele inventou uma regra que não está escrita sobre se o braço está se ele está expandindo ou recolhendo. O braço, a regra não fala nada sobre isso. E também sobre intenção. Eu fiz esse paralelo porque, eventualmente, o cumprimento das leis está entregue a interpretações desse tipo, atualmente, não só no Brasil. E acredito que o crivo, as reservas morais, estão faltando para dizer, não é assim que se interpreta. Tem algo escrito que tem que ser cumprido e a intenção não era essa. E aí, por causa desse tipo de maleabilidade, para usar um eufemismo, por causa desse tipo de maleabilidade, nós temos visto decisões absolutamente ao arrepio da lei e tomadas em nome da lei, com a maior cara de pau. Então, assim, por exemplo, você cometeu um crime de corrupção na construção de um foguete. Nós já vimos que, eventualmente, esse crime pode ser retirado, essa sentença pode ser invalidada, se o juiz considera, né, que onde a sentença foi dada
não era o mundo da Lua. É porque é um foguete, né? A corrupção foi para construir um foguete. Só pode punir um juiz cuja vara esteja no mundo da Lua, senão não é o lugar correto. Então, dizendo isso, eu concluo, chamando a atenção para o seguinte: todas essas tentações de, na base da retórica, na base da propaganda, na base da massificação de um determinado juízo, seja ele qual for, e nós cansamos de ver nos últimos tempos, e volto a lembrar do período da pandemia, as plataformas digitais gigantes, big techs, decidindo o que pode ser dito com base em alegações. Não, o princípio é esse. Quem é que está dizendo isso? É um grande juiz universal? Não, é o dono da plataforma que teve lá uma conversa com o outro grande player e eles decidiram que é isso, que esse tipo de férias, diretrizes da comunidade, tudo isso que a gente já viu. A gente não quer aqui trazer para um caminho de recriminações, de estigmatizações. Por isso que nós aqui nos recusamos a nos colocar como se a gente estivesse numa balança, numa bipolaridade mundial, né, numa cisão ao meio, como eu usei provocativamente, um tratado de Tordesilhas da estupidez. Nós não reconhecemos isso, e mesmo onde haja um determinado tipo de polarização real, que uma parte é artificial, nós não usamos esse contexto aqui. Nós estamos convidando o espectador a olhar o problema em si, a olhar essa tentação cada vez maior. E o nome disso é cara de pau, né? Você criar uma premissa e sair bradando essa premissa como se ela fosse uma verdade absoluta. E o nosso convite de sempre se isso não cair no ridículo, ou se não der para ser o ridículo, se isso não cair na crítica, no repúdio, seja qual for o contexto, fora do álbum de figurinhas, esse tipo de interferência, né, nos códigos legais, culturais, comportamentais, que a civilização leva séculos e milênios para criar, esse tipo de drible nos códigos civilizatórios vai se tornando legalizado. E aí, de fato, quando preto pode ser branco, como você disse, A pode ser B, 2 mais 2 pode ser 5, aí você esquece qualquer expectativa de vida em sociedade dentro do Estado de Direito. Aí você vai viver, como em parte já estamos vivendo, numa fachada, né, de legalidade, mas, na verdade, não vale tudo. Ô, Fio, você já reparou que a gente, desde o primeiro programa, tem uma dificuldade tremenda em cumprir o nosso horário, né, de fazer o programa dentro de 1 hora, porque o papo é tão bom, tão legal, que a gente vai se empolgando aqui. Eu mesmo já imaginei... Eu não sabia desse compromisso não, hein? Ah, tá? Não, então não tem mesmo, então vamos lá. Mas a gente tem mais ou menos ali, né? E o mais legal é que eu já imaginei 500 coisas aqui que eu poderia falar complementando aqui, mas a gente precisa colocar um ponto final no programa, infelizmente, né? Quando você falou das plataformas, né? Pô, eu não vou me aguentar, deixa eu falar aqui bem rapidinho, né? Que o problema não é nem que o pessoal fala, são privadas, podem fazer o que quiserem, e se você não gostar, procure outra. Muita gente tentou procurar outras plataformas, essas plataformas foram punidas, né? Foram tiradas do jogo de forma totalmente autoritária do jogo, né? Foi lá, o juiz expulsou, o cara não fez nada, o juiz tirou elas de campo, já que a gente está usando plataformas, né? Metáforas aqui sobre o futebol. Então, aconteceu isso, né? Não, a gente vai usar outra, não se preocupe, a gente usa, a gente vai lá para a plataforma X, Y.
elas foram retiradas. O medo é tanto, né, da verdade hoje em dia que está funcionando assim. Gente, eu quero... O Fiuza falou aí, espectador, e eu tenho um sonho aqui para gente, que é deixar de chamar você de espectador, chamar de assinante. E para que você, todo mundo que esteja assistindo aqui, seja nosso assinante. Então, assine a Gazeta do Povo, pega aí a nossa promoção, R$5 por 6 meses. E eu aproveito aqui para me despedir do Fiuza. Maria, bota o Fiuza aí de volta na tela, que eu vou me despedir do Fiuza. Fiuza, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Semana que vem a gente estará aqui de volta, quarta-feira, 8 horas da noite. Então, a gente faz esse apelo. Muito obrigado, Jones. Muito obrigado pela parceria. Obrigado, Maria, pela direção. E boa noite a todos. Até quarta que vem. Isso mesmo. O programa está encerrando. Nos acompanhe toda quarta-feira, 8 horas da noite. Até semana que vem.